Olá! Hoje nós começamos o estudo de Gênesis, capítulos 43 a 45. Falemos agora sobre o capítulo 43, dos versículos 1 a 10. Após 2 anos de fome, a família de Jacó havia usado o trigo comprado no Egito. Jacó então ordenou o clã que voltasse ao Egito para comprar mais alimentos. Mas Judá lembrou a seu pai que, dessa vez, era necessário enviar Benjamim também. Em resposta, Jacó acusou seus filhos de agirem maldosamente contra ele, ao contar ao egípcio sobre Benjamim. Judá finalmente convenceu seu pai, dizendo que, se ele não deixasse Benjamim ir ao Egito, eles morreriam de fome, e se colocou como pessoalmente responsável pelo bem-estar de Benjamim. Nota-se aqui que antes, no capítulo 42, quando Rubem se ofereceu para cuidar pessoalmente de Benjamim, Jacó não se convenceu. Agora que Judá se ofereceu, Jacó foi persuadido. Talvez Jacó confiasse mais em Judá do que em Rubem. Também é interessante notar que Rubem antes havia oferecido a vida de seus filhos, caso algo acontecesse a Benjamim. Judá, diferentemente, oferece a própria vida, nos remetendo ao descendente da sua linhagem, Jesus Cristo. Dos versículos 11 a 14 do capítulo 43, Jacó percebeu que era necessário enviar Benjamim, mas para tentar agradar ao governante egípcio, que ele não sabia ser José, e tentar garantir a volta segura de Benjamim, ordena aos filhos que oferecessem ao egípcio os melhores frutos da terra de Canaã, e que não apenas devolvessem o dinheiro colocado nos mantimentos por José, mas que devolvessem o dinheiro em dobro. Dos versículos 15 a 24 do capítulo 43, quando os filhos de Jacó retornam ao Egito, eles foram levados diretamente à casa de José. Assim, eles ficaram com medo e pensaram que se tornariam escravos, mas o administrador os informou que já havia recebido dinheiro. Então, como lhes foi oferecido um sinal de hospitalidade, que era a água para lavar os pés, e lhes foi trazido Simeão, pensavam que estava tudo bem. Dos versículos 25 a 28 do capítulo 43, informados de que comeriam a primeira refeição do dia com José, os irmãos prepararam o presente comestível e então o apresentaram a José humildemente. Em seguida, José, como governador do Egito, lhes perguntou sobre o pai deles, o velho, evocando deles uma resposta educada, e se curvaram diante de José uma segunda vez, mostrando mais uma vez o cumprimento dos sonhos proféticos de José em sua adolescência. Dos versículos 29 a 31 do capítulo 43, José confirmou a identidade de seu irmão Benjamim e o abençoou, sendo esta a primeira vez que José abençoa um de seus irmãos, pois ao ver Benjamim, ficou extremamente comovido, a ponto de precisar se ausentar da sala em que estavam e entrou em sua câmara para chorar. Como ele usava pintura nos olhos, depois de chorar foi preciso lavar a face antes de voltar a ver seus irmãos. Dos versículos 32 a 34 do capítulo 43, a refeição foi servida em 2 mesas diferentes. Alguns estudiosos acreditam isso a preconceitos culturais e raciais. Algumas evidências arqueológicas sugerem se tratar de motivos religiosos. De qualquer forma, uma mesa era para os hebreus e outra mesa era para os egípcios, nos quais se incluía José. Então, havia separação de mesas entre povos. A comida da mesa dos hebreus foi servida na ordem de nascimento dos filhos de Jacó, o que deve ter feito eles ficarem pensando em como os egípcios saberiam isso, a data de nascimento de cada um. Em mais um teste de José para ver a reação dos irmãos, Benjamim, o mais novo deles, recebe porção 5 vezes maior de comida.
No versículo 34 está escrito que eles beberam e se alegraram. Então José pode ter se assegurado de fornecer muita bebida para que os irmãos deixassem de lado algumas reservas, se soltassem mais. Aí ele veria se havia da parte dos irmãos algum ódio ou inveja em relação a Benjamim. Agora falemos do capítulo 44. Do versículo 2 do capítulo 44, José secretamente colocou em operação o teste final para seus irmãos mais velhos, ordenando ao administrador que colocasse seu copo na boca do saco de Benjamim. Ao observar a resposta dos outros irmãos ao problema de Benjamim, José teria então condições de notar em primeira mão o caráter dos seus irmãos, se deixariam Benjamim à própria sorte. Dos versículos 3 a 13 do capítulo 44, José ordenou a seu administrador que alcançasse a pequena caravana. Armado com uma acusação em relação ao copo cerimonial, o administrador confrontou o grupo. José menciona adivinhações como parte da manobra para fazê-los pensar que era um copo muito valioso. Não há evidência alguma de que José realmente praticasse adivinhação, ainda mais que Deus estava com ele. Na verdade, mais tarde, a adivinhação foi terminantemente proibida para os israelitas na lei mosaica, como pode ser visto em Levítico 19, versículo 26 e Deuteronômio 18, versículo 10. Enfim, os irmãos responderam com descrença e negaram a acusação do administrador. Primeiro, ofereceram provas de sua honestidade por terem trazido de volta o dinheiro que havia sido colocado nos sacos de mantimentos anteriormente. Em seguida, propuseram uma dura punição se o copo fosse encontrado com qualquer um deles. Eles propuseram a morte. E, por fim, que todos eles ficassem como escravos por toda a vida. Rejeitando a oferta excessiva dos irmãos de José, o administrador indicou que somente o elemento culpado seria seu escravo. Apesar de o administrador conceder aos outros irmãos permissão para retornarem à sua terra, todos eles voltaram com o administrador, demonstrando solidariedade para com Benjamim. Dos versículos 14 a 17 do capítulo 44, o filho mais confiável de Jacó, Judá, falou pelo grupo. Lançando-se em terra diante de José, ele confessou que Deus descobriu a iniquidade deles, fazendo uma referência ao que eles fizeram a José há 20 anos. Em segundo lugar, Judá manteve a solidariedade do grupo ao indicar que todos os irmãos, não apenas Benjamim, se tornariam escravos de José. A imediata rejeição de José à proposta de Judá teria acrescentado mais tensão à situação. Dos versículos 18 a 24 do capítulo 44, o discurso de Judá marca o momento decisivo no relacionamento entre José e seus irmãos, pois foi um momento cheio de humildade, chamando José de meu senhor, e em 12 ocasiões se referiu a si próprio e a seus irmãos como teus servos. Judá disse que seu pai morreria de tristeza se algo acontecesse a Benjamim. Judá mostra marcas genuínas de transformação moral, dando real sentido ao seu nome, pois Judá significa louvor. Dos versículos 27 a 34 do capítulo 44, Jacó tinha pensado apenas em Raquel como sua verdadeira esposa. Foi isso uma das principais causas dos ciúmes e invejas que permeavam a família. Não era assim que Deus planejava, tanto que, visto como, mediante providência divina, foi Lia e não Raquel que fora sepultada com Jacó na caverna de Maquipela. Além de ter sido Lia e não Raquel, que é contada na ancestralidade de Jesus Cristo. No versículo 30, Judá diz que a alma de Jacó estava ligada à de Benjamim. O conceito de união de almas através de afeição profunda era um conceito tipicamente hebreu. Agora falemos sobre o capítulo 45.
Dos versículos 1 a 4 do capítulo 45, José ficou comovido com as palavras de Judá e se deu a conhecer depois de se certificar do novo coração de seus irmãos. Não desejando perder sua dignidade em frente aos seus criados egípcios, ele ordenou que todos saíssem da sala, com exceção dos hebreus. Então, ele pôde liberar mais de 20 anos de emoções reprimidas. Chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviram. A revelação de José de sua verdadeira identidade deixou seus irmãos tão conturbados que eles não puderam responder à pergunta do bem-estar de seu pai. Violando o protocolo, José ordenou que seus irmãos chegassem mais perto dele, a fim de que ele pudesse lhes falar mais intimamente, desta vez identificando-se mais explicitamente. Dos versículos 5 a 8 do capítulo 45, nestes versículos, fica patente, fica evidente a soberania de Deus nos eventos humanos. Mostrando surpreendente maturidade espiritual, José confessou que Deus havia operado além das malvadas intenções de seus irmãos para realizar duas coisas vitais: salvar vidas e preservar Israel com um remanescente na terra, com um grupo de pessoas que iria passar adiante as bênçãos de Deus por todas as gerações. No versículo 8, a expressão pai de Faraó, dita por José, significa um conselheiro de alto nível, né? Fazendo referência a ser governador de toda a terra do Egito. Nos versículos 9 a 15 do capítulo 45, José, que antes apresentara um plano para o Faraó para salvar o Egito, agora oferecia uma estratégia a seus irmãos para salvar o clã de Israel, mediante a mudança deles para o Egito, para viverem em Gozém durante os outros 5 anos de fome que a terra ainda passaria. Gozém era uma região na parte oriental do delta do Nilo no Egito. O delta do Nilo é a região onde o rio Nilo se divide em vários braços para desaguar no mar Mediterrâneo, no norte do Egito. Dos versículos 16 a 20 do capítulo 45, confirmando as ordens dadas por José, Faraó disse a ele que fizesse com que seus irmãos carregassem seus animais com comida, voltassem a Jacó em Canaã e então retornassem com todas as suas famílias. Faraó forneceu carruagens do Egito para transportar os membros mais fracos do clã até o novo lar, com a promessa de que a família de José poderia viver no melhor de toda a terra do Egito. Dos versículos 21 a 24 do capítulo 45, José supriu seus irmãos de generosas provisões para o caminho de volta a Canaã, bem como de itens para o retorno do clã ao Egito. Quando José diz a eles, no versículo 24, não contendais pelo caminho, pode significar apenas não tenham medo ou não corram riscos desnecessários. Também pode significar que ele não quisesse que seus irmãos se acusassem mutuamente depois de terem visto tudo o que sucedeu a José. Dos versículos 25 a 28, Jacó experimentou uma tempestade de emoção quando seus filhos retornaram do Egito. Inicialmente, ele experimentou alívio quando os 11 filhos retornaram. Seu coração ficou entorpecido quando lhe contaram que José ainda estava vivo. Jacó concordou em vê-lo antes de morrer. A promessa de Deus na vida de Jacó tinha se mostrado verdadeira. Aqui nós encerramos o estudo dos capítulos 43 a 45 do livro de Gênesis.